Então, continuando lá, vendo a parte do córtex, né, as características básicas do microcontrolador, tá? Eu vou compartilhar aqui. Está lá no Moodle já o PowerPoint, tá? Vocês estão vendo aí o PowerPoint, pessoal? Sim. Sim. Aqui, eu vou desligar a câmera aqui para atrapalhar menos. Muito bem. Nós estamos discutindo a questão da porta do microcontrolador, né? Então, até me perguntaram o que era uma porta, né? Então, como eu comentei lá, né, os pinos de entrada e saída do microcontrolador são as portas do microcontrolador. Elas assumem diversas funções, né? Analógicas e digitais. Nós estamos vendo primeiro as analógicas, as digitais ficam para posterior, tá? E dentro dessas funções digitais, né, existem várias funcionalidades. A gente está vendo as funcionalidades do microcontrolador em que o usuário está fazendo acesso aos pinos do microcontrolador, né? Acessando os pinos por meio de escritas de comando, né? De envios de comando de escrita e leitura dos pinos do microcontrolador. Depois a gente vai ver que esses mesmos pinos podem servir como porta de comunicação serial, SPI, E2C, tá? Diversas outras finalidades. Tá? Mas, por enquanto, a função mais trivial é eu quero colocar 1 ou 0 num pino do microcontrolador ou quero ler um pino 1 ou 0 do microcontrolador. Ok? Então, a gente tinha visto, eu tinha mostrado para vocês esse pequeno circuito aí, né? Então, no caso, o microcontrolador entrada, e a entrada então pode ser programada como... Tem um microfone que está aberto aí, pessoal. Então, esses pinos, então, como entrada, podem ser configurados como float, significa nenhuma das chaves está fechada aqui, nem a que liga o resistor para o VCC, nem a que liga para o GND. Ou ele é pull-up, somente essa chave que liga para o VCC que está ligada, ou ele é pull-down, somente essa chave aqui que liga ao GND está ligada, né? Ou então uma outra função que eu vou mostrar hoje para vocês, que seria a função touch, que é uma das possibilidades dos microcontroladores Cortex, tá? E a outra finalidade, quando ele é saída, né, ele pode ter a saída do tipo push-pull, né, que seriam os dois transistores presentes no circuito, ou a configuração Open Drain, que só é o transistor que está ligado ao GND, né, que estaria ali. Então, como eu usei a expressão Open Drain, né, então a gente lembrou, né, a diferença entre os transistores, né, e, na verdade, se eu desenhasse um circuito desse tipo, não seria Open Drain, seria Open Collector, né? O Open Drain é o equivalente canal N do transistor MOS, tá? Ao invés do transistor bipolar NPN. Tá? Mas, para facilitar o desenho e o entendimento, eu falei então da porta Open Drain. Ok? Bom, quando a gente trabalha com a configuração em Open Drain, tá? A porta ela pode acionar uma carga agora, e essa carga não necessariamente tem que ter a mesma alimentação, né, o mesmo VDD do microcontrolador. Embora isso seja a esmagadora maioria das vezes se utilize a mesma tensão, essa tensão pode ser superior, ligeiramente superior ou inferior ao VDD. Tá claro isso, pessoal? Sim.
ligeiramente superior, tá, pessoal? Não vamos exagerar, tá? Então, não recomendo que vocês tentem mais do que 5 volts ali, tá? Bom, se a tensão for ligeiramente inferior, né, o sinal lógico ali vai estar abaixo de 3,3 volts, né? E se for ligeiramente superior, vai estar acima dos 3,3 volts, né? Mas não deve, né, ultrapassar aquele limite de 5 volts, tá? Então, tem aplicações em que isso aí pode ser interessante de se fazer. Bom, um outro detalhe, tá? A situação é quando vocês estão trabalhando com a carga sendo acionada por uma saída Open Drain, tá? A gente diz que a carga está flutuante, ela não está conectada ao GND, tá, pessoal? Então tem que se ter um cuidado aí, tá? Qual o cuidado que a gente tem que ter, né? Quando o transistor fecha, há circulação de corrente. Tá? Quando o transistor abre, não tem circulação da corrente. Então, se eu pegasse e ligasse um LED diretamente no GND, dessa forma, isto aqui não acionaria esse LED aqui. Quem estaria acionando seria esse resistor aqui. E este transistor roubaria a tensão do LED para fazer o LED apagar, né? Quando ele quisesse, então, fazer apagar o LED. Ou seja, se acionaria a saída para roubar a corrente do LED para apagar ele. Por quê? Porque só esse transistor não consegue acionar esta carga aqui. Ficou claro isso, pessoal? Sim. Tranquilo? Então tá. O transistor permaneceria aberto daí, e quando eu quisesse apagar o LED, aí Isso. saturava ele. Exatamente, né? Quando ele tá aberto, né? Que eu desliguei aqui, né? O transistorzinho, não sei se você consegue enxergar aí a conexão. Sim, sim, tô vendo o tracinho apaga ali. Isso, né? Então corre corrente do VCC, que até é diferente desse VCC aqui, em direção ao LED. Logo o LED acende, né? Se eu zerar a saída ali, né? Se eu fizer a saída aí para zero, né? Ou seja, curto-circuitar o transistor, o transistor desvia, então, a corrente que está vindo pelo resistor aqui ligado a esse VCC, e aí, então, o LED vai apagar. Ok? Tranquilo, pessoal? Ok, muito obrigado. Nada. Bom, uma outra coisa que a gente pode fazer, né, é configurar a entrada para ela funcionar, né? Alguns, não são todos, né? Alguns Cortex permitem essa configuração como sensor de proximidade. Então, vejam, o circuito original de entrada é esse buffer, um resistor de pull-up e um resistor de pull-down. Tá? Esse resistor ligado a uma chave ao VCC ou ligado a uma chave ao GND está aqui. Ó. O resistor é esse resistor e a chave ou liga para VCC ou liga para GND. Vocês entenderam isso, pessoal? Sim. Bom, então esse desenho aqui e esse aqui são similares, tá? O que que eles vão fazer agora? Eles vão fazer com que essa chave aqui seja controlada pela saída do próprio buff. A saída desse cara aqui chaveia o estado dessas duas chaves, abrindo uma e fechando a outra. Então, por isso que está esse desenho do multiplexador conectado à saída do buffer de entrada. Bom, na entrada do integrado, que é o pininho do microcontrolador, tá? Existe uma capacitância intrínseca ali, tá? E até pode ser até fruto de algum desenho que vocês fizeram numa placa de circuito impresso e vocês colocaram duas pistas em paralelo, né? E com isso, então, surgiu um capacitor ali na entrada ali do buffer. Então, eu não sei se vocês enxergam, mas a ideia era para ser essa, né? Esse circuito aqui, então, eu vejo uma fonte, 3,3 volts,
Certo, pessoal? Sim, Na saída dessa fonte, um resistor. Certo, pessoal? Sim, professor. sim, tô Ne- acompanhando. Neste ponto, ele entra no buffer, mas também entra num capacitor aqui, né? Então, vamos dizer que esse capacitor aqui esteja sem carga nenhuma, né? Tem a tensão em cima do da sua entre as duas placas do capacitor, né? Está descarregado o capacitor. Então, o que vai acontecer, né? A tensão que sai aqui do VCC, passando por esse R, vai carregar esse capacitor. Vocês concordam? Sim, professor. Sim, Enquanto a tensão for zero, pessoal, a saída é zero e, portanto, essa chave não muda de estado. Ou seja, o VCC continua sendo empurrado para cima do capacitor. Quando essa tensão aqui em cima do capacitor ela subir de a um determinado nível, que faça com que o buffer entenda que a entrada agora não tem estado lógico zero, mas estado lógico 1, o que vai acontecer? Esse multiplexador aqui vai mudar de posição. Vai virar a chave agora para o GND. E agora, então, eu tenho um capacitor carregado, um resistor e esse resistor ligado ao GND. O que vai acontecer aí, pessoal? o capacitor vai descarregar pelo resistor. Exatamente. E aí, se ele vai descarregar pelo resistor, vai chegar um ponto em que o buffer vai entender que não tem mais tensão na entrada. E, portanto, se é zero na entrada, é zero na saída, fazendo com que a chave mude de novo de estado. No momento que ela muda de estado, eu tenho VCC, um capacitor descarregado e um resistor. E a tensão começa a subir de novo. Quando chegar em VCC, ele muda o estado, descarrega o capacitor e assim fica alternando isso aí, né? Então, se a gente for olhar, pessoal, né, fazendo de novo, né, um resumo aí do que eu falei, né, o capacitor está se carregando até ele chegar no ponto de comutação, né, então ele vai se descarregar até chegar de novo no outro ponto de comutação. Então, vocês vão ver que na saída aqui desse buffer vai ter uma onda quadrada aqui, né, de valor determinado, F, que depende deste resistor e da capacitância que está aqui, né, desse CX aqui. Concordam com isso, pessoal? Sim. Muito bem. Agora eu introduzi um novo circuito aqui. O que é esse circuito elétrico aqui, pessoal? Com o dedo? É um dedo, tá? Então, se eu aproximar o dedo, eu afastar o dedo daquele pino do microcontrolador, eu vou alterar o valor do CX. Tá bom, pessoal? Alterando o valor do CX, eu altero o valor da frequência que está associado àquele pino ali. Atrás aqui desse buffer que está gerando um sinal de onda quadrada, tem um contador, um circuito contador, tá? Então esse circuito contador ele reflete ou não vamos dizer assim, a presença ou a ausência de uma pessoa próxima ao circuito. Se a pessoa estiver longe, o capacitor diminui e a frequência aumenta, então tem um número alto aqui. De acordo com o Se eu tenho uma pessoa próxima desse circuito aqui, a capacitância aumenta. Se a capacitância aumenta, a frequência diminui. Se a frequência diminui, o número de pulsos aqui, o número de contagens que vai ter nesse contador aqui é menor. Então, eu consultando periodicamente o valor desse contador aqui, eu consigo determinar se uma pessoa está próxima ou está afastada desse pino aqui. Vocês entenderam isso aí, pessoal? Sim, professor. Sim, Então, eu consigo determinar se alguém está próximo ou não. Não precisa necessariamente apertar, né? Simplesmente pelo valor desse contador. Então, eu consigo fazer uma chave mais, assim, sem contato mecânico, né? Isso em algumas situações pode ser interessante, né?
só usando esse expediente. Então, um exemplo aqui de plaquinha que... Professor, Sim? mandaram no chat pedindo para tu explicar de novo. Ah, tá. Obrigado, meu querido. Nada. Então, vamos de novo. Eu não vi quem perguntou aqui. Deixa eu ver. Leonardo. Leonardo? Então, Ele pediu o finalzinho. no início aqui o capacitor está descarregado aqui, tá, Leonardo? Deixa eu acompanhar. Tá, no início ele está descarregado, certo, Leonardo? Então, eu tenho, se aqui é V é 0, aqui a saída é 0 e essa chave está ligada para VCC. Se ela está ligada para VCC, o resistor está ligado em VCC, o capacitor descarregado está ligado ao GND, então isso aqui vai passar uma corrente para cá e vai carregar o capacitor. Tu entendeu isso, Leonardo? Ah, ele não entendeu quando chegou o dedo. Vocês entenderam? É assim, ó. Então, ó, sem o dedo próximo do circuito, eu tenho uma capacitância CX aqui. Quando eu aproximo a mão, né, o corpo, né, do pino aqui do microcontrolador, esse capacitor aqui aumenta. Tá claro isso, Leonardo? Bom, T igual a RC, tá? Se o capacitor aumentou, o tempo aumentou. Se o tempo aumentou, o que aconteceu com a frequência? Muito bem. Então, eu tenho um contador aqui com um valor de contágio. Vamos dizer que se eu não bote a mão perto e constantemente eu leio aqui, esse valor seja 10.000. Tá bom? Agora, eu chegando próximo aqui com a mão disso aqui, o capacitor aqui vai aumentar e a frequência vai diminuir. Aí eu venho aqui, consulto e faço a leitura desse contador e tem 8.000. Conclusão, o dedo estava próximo ou o dedo estava longe do circuito? Estava próximo, exatamente. Então, estar próximo é 1, estar longe é 0. Então, eu consigo ler o estado do pino como se o cara estivesse pressionando uma chave virtual agora, simplesmente pelo valor da contagem aqui do contador. Entendeu, Leonardo? Então, tá bom. Então, seguindo em frente, né, pessoal, como eu disse aqui para vocês, aqui tem um exemplo de uma plaquinha, é isso, né? Assim é feito os touches. Não é o único jeito de fazer, mas é o jeito mais comum de se fazer, ok? Então, aqui tem um exemplo aqui de plaquinha, né, que as trilhas do circuito impresso são o teclado, tá? Não tem um teclado... não tem uma chave mecânica aqui, né? Você simplesmente chegar próximo ou tocar nesta pista aqui da placa é o suficiente para esse microcontroladorzinho aqui ler e dizer lá, o 1 foi pressionado, o 2, o 3, o 4, etc. Ok, pessoal? Ficou claro isso aí? Sim, Professor, o touchscreen do celular, alguns deles têm esse mesmo funcionamento, né? Tem, mas aí é resistiva a membrana ali, tá? Tinham membranas antigamente que eram capacitivas, né? Tá? Tem dos dois jeitos. Tá? Eu estou falando uma que é capacitiva, né? Tá? Se tiver uma membrana resistiva, daí aí o funcionamento é um pouco diferente. Daí são duas, como é que eu vou dizer, membranas transparentes e entre elas tem um monte de resistor. Aí quando tu aperta, quando tu pressiona a membrana, tu faz o contato entre dois resistores e aí ele consegue, medindo a tensão em X e a tensão em Y, determinar em que ponto da tela tu está tocando. Mas é um circuito, um processo bem diferente desse aí que eu tô comentando. Eu não vi quem perguntou isso aí. Foi Matheus, professor. Tá, Matheus? Então, é um outro jeito. Daí é um sensor resistivo. Nesse aqui é um capacitivo, é uma matriz, né? O fato de tu tocar aqui, ele mede
vamos dizer assim, a frequência do sinal que ele está captando lá dentro, e por isso ele disse que tu está com o dedo aqui, ou em qualquer outra dessas teclas, tá? No celular é um pouco diferente. Ok? Ok. Muito bem. Bueno, então agora a gente já sabe o que mais ou menos né, as 55 pinos chamados de GPIOs ali do microcontrolador, né? Então são as portas que vocês podem encontrar lá no microcontrolador, que vão da porta PA0 até a PA15. Se o microcontrolador tiver a porta A, do PB0 até o PB15, se for a B, do PC0 ao PC15, se for a porta C, a PD2 e a porta PF, né, aqueles pinos ali são os disponíveis. Isso não quer dizer que todos os microcontroladores tenham todas essas portas. Aqui tem um exemplo, né, o 32F042, né, que tem um conjunto bem menor de portas aqui, né? Ele tem só o PF0 e o PF1, não tem o 4, 5, 6 e 7. Ele tem toda a porta A e um pedaço da porta B, não tem toda a porta B. E desses, a porta PB2, ele não tem. Ele tem a PB0, a PB1 e aí pula para PB3. Ficou claro isso aí, pessoal? Sim. Então, não são todos os pinos, mas se vocês encontrarem todos os pinos estão aqui, elencados, listados aqui. Certo? Bom, cada uma dessas portas aí, para ser entrada, para ser saída, para ser pull-up, pull-down, todas aquelas configurações ali que eu comentei, você tem que configurar, programar o microcontrolador para isso aí, tá? A ferramenta do Cube vai fazer a programação, vai permitir que a gente faça isso graficamente, tá? Mas antes de utilizar essa ferramenta, eu vou explicar quais são os registradores envolvidos nesse processo de configuração, tá? Que tem dentro do microcontrolador. Tá? Então, cada porta A, B, C, D ou F, tem esta lista de registradores aqui, tá, pessoal? Para configurar ou utilizar esses pinos do microcontrolador, tá? Então, eu listei aqui o nome desses registradores, então vamos entender aqui a nomenclatura, tá? Se vocês estiverem se referindo à porta A, ou seja, aos pinos PA0, PA1, PA2, PA3, assim por diante, os registradores que vão ser utilizados para configurar e para utilizar esses pinos do microcontrolador são o nome desses registradores vão ser chamados assim: GPIO A, o X aqui eu escolhi a porta A, né? Se fosse a porta B seria GPIO B, Mode R, que quer dizer, né, é o registrador de modo da porta A. O Output Type Register, o R de Register, né, o Mode Register, o Output Type Register, o Output Speed Register, o Pull-Up, Pull-Down Register, o Input Data Register, o Output Data Register, o Bit Set Reset Register ou Bit Reset Register. Para cada uma dessas, todos esses registradores para cada uma dessas portas aqui. Vocês entenderam isso, pessoal? Sim. Então vamos explicar um por um para a gente depois na parte da programação conseguir então trabalhar com isso aí, tá? Então eu vou seguir essa lista que está aqui, tá? Então eu vou exemplificar, por exemplo, para o registrador A, o Mode Register, tá? Né? Ou o que eles chamam, né? GPIO, né? Mode R, né? Mode R. Então vão ser os registradores
A mode R, B mode R e assim por diante. Para cada uma das portas, eles vão ter esse registrador. E o que que faz esse registrador, tá? Então, cada 2 bits desse registrador configura um único pino da porta X. X pode ser, então, A, B, C, D ou F. Ok, pessoal? Tranquilo? Sim. Quantos bits eu tenho numa porta? Então, qualquer uma das portas, a A, a B e a C, teriam 16 bits. A porta D só tem 1 bit. E a porta F tem esta relação aqui de bits. Tá certo, pessoal? Porém, né? Professor, Sim, mas esses bits aí, como o professor falou, eles têm uma limitação física ali, né, Pedro José? Que é 55 portas, né? tem a limitação de estarem ou não presentes aqui no chip, né? Mas falando genericamente, eu não vi quem é que perguntou isso aí. O Samuel. Samuel, genericamente, né, se imaginar um microcontrolador bem grandão, né, que tenha todos os pinos, né, então esta lista aqui está completa. Seria a porta A do 0 até o 15, a B do 0 até o 15, a C do 0 até o 15. Então, cada uma dessas portas aqui, A, B e C, tem 16 bits. Concorda, Samuel? Sim, sim. A porta D só tem 1 bit, só o 2. Mas, genericamente, ela deveria ter, né, do PD0 até o PD15. Mas o Cortex M0 só tem, se tiver um microcontrolador com esse pino, só tem o PD2. E a porta F tem do F0, F1 e depois 4, 5, 6 e 7. Por exemplo, nesse aqui tem o F0 e o F1. Tá enxergando aí, Samuel? Sim, Mas não tem o 4, 5, 6 e 7. Ok? ok. Bom, mas os registradores internos dentro do microcontroladores são registradores de 32 bits. Então, eles supõem, né, que cada porta tem 16 pinos e eles vão configurar cada um aqui um determinado conjunto de pinos da porta. Seja a porta A, B, C, D ou F. Ok? Até aí tudo bem, pessoal? Ok, professor. Bom, Tudo certo. então, cada 2 bits aqui desse registrador vão configurar um pino, um único pino da porta. Como é que vai funcionar isso? Se esses 2 bits aqui forem 00, significa que a porta X0 vai ser input. Se esses 2 bits aqui for 01, significa que a porta X0 vai ser output. Se você botar 0, será uma função alternativa, a gente não viu ainda. E se for 1, será uma função analógica, a gente também não viu ainda. Tá? Se esse registrador se chamar GPIO-A, então este pino aqui é o pino PA0, ou seja, aqueles 2 bits vão controlar este pino aqui. Tá claro isso, pessoal? Professor, desculpa, o que é in, out, ALT? É isso? Depois? Isso, em entrada, ou seja, o circuito Sim, é só o ALT que eu pensei que eu estava enxergando mal. é a ALT mesmo, alternate, tá? Out, ALT, alternate. E se for 1, é analógico, aí então é um circuito que a gente ainda não viu. Ok, pessoal? Sim, ok. Bom, então vejam, ó, a porta A eu tenho do PA0 até o PA15. Então, se eu for olhar para esse registrador aqui, ó, eu tenho PA0, PA1, PA14 e PA15. Eu tenho 16 combinações aqui. Como cada 2 bits controlam uma combinação, eu preciso de 32 bits para controlar os 16 pinos. Vocês concordam com isso? Sim, Então, o 0 e o 1 controlam o A0, o 1 e o 2 controlam o A1.
o 29 e o 28 o A14 e o 31 e o 30 o PA15. Tá bom, pessoal? E aí, então, 00 é entrada, 01 é saída, 10 é ainda uma coisa que a gente não viu e 11 também, só que analógico. Beleza? Beleza. Professor, e no caso de não usar algum pino, deixa 00, o que faz? Aí eu já vou mostrar. Aí a configuração e o recomendado é deixar ele como entrada. No reset, o microcontrolador fica configurado como entrada. Tá bom? Obrigado. Nada. Ah, que é o que o colega perguntou e o que eu comentei para você. Né? Se você aplicar um sinal de reset, o modo R é carregado tudo com 0. Tá? A exceção é a porta A. Se vocês forem olhar, né, todos os demais registradores ficam com 00, ou seja, todo o microcontrolador fica configurado como entrada, excetuando aqui o registrador mode R aqui, que ele fica carregado com essa constante aqui. 0x28000000. Você se lembra o que é uma constante em C, X? 0x alguma coisa, pessoal? Hexadecimal. É hexadecimal. Então, se eu pegar 28 hexadecimal, 2 e 8, e escrever isso aqui nos valores correspondentes, vocês vão ver que vai dar 0010, é o número 2, 1000, é o número 8. Agora eu vou olhar para os pinos e ver o que ele está dizendo. O PA15 recebeu 00. O PA15 é, pessoal? Entrada, saída, alternativa? Uma entrada. Entrada. O pino 29 e 28 ó, é 10, pessoal. O que é isso? Uma saída. Isso, ó. 01, 10 é alternate e o 11 é o analógico, tá? Desculpe, pessoal, não é saída. 10 é alternate. O PA13, o 8, né? 1000, 10 é o quê, pessoal? Zero também. Também é alternate, tá? E o restante tudo é 0. O que é o alternate aqui? É a função de gravador do dispositivo. Ou seja, quando vocês resetam o microcontrolador, ele entende que ele tem que ser, antes de mais nada, gravado, né? Para depois poder executar, né? E aí, então, ele já prepara o hardware dele, os pinos PA14 e PA13, para gravar, então, o programa que vocês quiserem colocar ali. Então, o gravador, aquele do ST-Link, né, utiliza exatamente o pino PA14 e PA13. Né? Se vocês forem olhar nos exemplos que eu apresentei para vocês na aula anterior, vocês vão ver isso aí. Ficou claro isso, pessoal? O PA13 e o PA14 têm acesso direto à memória, então. Isso, via gravador, sim. Ok? Tranquilo? Tá? Então, quando eu aperto o botão de reset, todo o microcontrolador fica como entrada, excetuando-se esses dois pinos aqui, então, que ficam esperando um sinal do gravador. Então, um exemplo em C, né, eu vou escrever ali, né, GPIO-C, mode R, igual a essa constante ali, 0x00005555, tá? Como é que eu escrevo em C um programa assim, Júlio? Escreve exatamente como está aqui, pessoal. GPIO-C, tudo em maiúsculo. Flechinha, como é que eu faço flechinha em C? É o menos e o sinal do maior. Então, ele aponta, né, para esse registrador mode R e escreve essa constante aqui nesse registrador. Ok, pessoal? Ok, professor. Ok. O que significa isso? Que 8 pinos, desculpe, 8 pinos eu vou configurar como entrada, in, e 8 pinos eu vou configurar como saída, out, né? Porque 5555 é 01010101, então, ou seja, os 8 pinos menos significativos da porta C, quem é que são os 8 bits menos significativos?
PC0, PC1, PC2 até PC7 vão virar saída. E os 8 bits mais significativos, PC8, PC9 até PC15, vão virar como entrada. Ok, pessoal? Bom, Ok, professor. aí eu peguei e conectei isso aqui nos pinos do microcontrolador, né? Então, o que eu estou fazendo? Da porta PC0 até a porta PC7 eu estou ligando como saída e a porta PC8 até PC15 como entrada. E eu quero conectar aqui, né, soldar aqui esses dois displays aqui, nesse circuito aqui. Pergunta, vai funcionar esse circuito, pessoal? Vai depender do display, professor. Depende do display? Será? Eu creio que sim. Se o display funcionar com 0 volts, o VCC dele tiver para o microcontrolador e ele tiver em out e aterrar do outro lado, vai funcionar. Se o VCC for o contrário, a terra tiver para o lado do microprocessador e tiver ou é o contrário. Depende do microprocessador, eu acho. Até tu estava indo bem, né, nessa explicação. Como é anodo comum, não tem que mandar zero para saída? Não, Isso, mas não é esse problema que eu estou tentando mostrar para vocês. O display de cima não vai funcionar, o de baixo vai. Por que o display de cima não vai funcionar, meu querido? Porque é entrada, tem que estar injetando coisa. Né? Isso. Então, ó, pessoal, qual é a finalidade desse registrador aqui? Assim, tirando um suquinho disso aqui que eu falei para você. Dá o sentido da porta, se é entrada ou saída. Se é entrada ou saída. Então, a porta alta está como entrada, a porta baixa está como saída. A porta baixa aciona um display, não importa se o pino, se isso aqui é anodo comum ou catodo comum. Eu tenho que programar essa porta de forma correta, né, para que ou o display anodo comum ou catodo comum funcione. Né? Mas esse registrador aqui, ele diz se uma porta é entrada ou saída. Se isso aqui precisa ser uma saída, eu configurando como entrada, por mais que eu escreva o resto certo, esse circuito aqui não vai funcionar. Tá claro isso, pessoal? Eu entendi perfeitamente. Tá? E, professor, e o que iria ali naquele linha ali? Não, nesse circuito ele está errado. Eu provoquei uma discussão aqui, né? Na verdade, isso aqui deveria ser um out também. Ok? Por quê? Porque eu quero ligar um display, né? Aqui eu vou ligar nesse e esse aqui eu vou ligar nesse. Tá claro isso? Entendi, professor. Muito bem. Ou seja, qual é que seria o comando correto aqui para a porta C? GPIOC, flechinha molda R igual a 0x 55555555. Ok, pessoal? Que nem o professor colocou ali do lado, né? Aqui eu só botei 4. Eu fiz aqui o exemplo errado, né? O certo seria botar mais 4 5 aqui. Para dizer que tudo é saída. E não essas aqui como sendo entrada. Entendi. Muito bem. Segundo registrador da minha lista de registradores, ó, pessoal. Falei do Molde R, agora vou para o Output Type Register, tá? Então, o que ele faz? É um registrador também de 32 bits, ok, pessoal? Que define que tipo de saída uma saída vai ser. Que tipo de saída uma saída vai ser. Ela pode ser configurada se o bit for 0 como push-pull e se o bit for 1 como open drain. Ou seja, essa discussão aqui que eu estava querendo mostrar aqui para vocês. Ó. Se o circuito vai ter 2 transistores ou apenas o transistor de baixo. Aqui. Ou apenas o transistor ligado no GND. Tá claro isso, pessoal? Sim. Quantas opções eu tenho de saída, então, pessoal? Duas. Puxa e open drain.
tá bom? Como eu só tenho duas opções, um único bit desse registrador configura um único pino do microcontrolador. Ficou claro isso, pessoal? Sim, professor. Então, o bit 0 desse registrador aqui vai controlar, por exemplo, se esse aqui for o GPIO-B, Output Type Register, né, ou Type R, né? Então, esse bit 0 aqui vai controlar a porta PB0, o 1 a porta PB1, o 15 a porta PB15. E o que acontece com os outros 16 bits desse registrador? Eles são don't care, não importa. Você pode escrever 0, pode escrever 1, pode escrever qualquer combinação aqui, que isso não afeta o tipo de saída da porta B0 até B15. Ficou claro isso, pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Muito bem. Veja, pessoal, o tipo de configuração que vocês fizerem nesse registrador só afeta os pinos das portas que foram configuradas como saída. Por isso que eu disse aqui, né? Define qual tipo de saída uma saída vai ser. Ou seja, ele não define qual tipo de saída uma entrada vai ser. Ou seja, se eu configurar a porta C desse jeito aqui, como é que eu configurei a porta C vista aqui nessa figurinha aqui, pessoal? As 8 saídas mais significativas são entrada e as 8 menos significativas são saída. Vocês enxergam isso? Sim. Então, pessoal, este registrador aqui só vai afetar o estado dos pinos PC0 a PC7. Do 8 ao 15, por eles serem in, eles serem entrada e não saída, aquele registrador não afeta em nada o comportamento das entradas. Certo, pessoal? Certo. Muito bem. Tá? Então, vamos um exemplo aqui, tá? Vamos dizer que eu botei o circuito, eu peguei aí, vocês definiram o circuito desenhado dessa forma aqui, tá? Estou usando a porta, vamos dar um zoom aqui, tá bem pequenininho aqui. Eu estou usando aqui as portas PA0, 1, 2, PA3 e PA4. Tá bom, pessoal? Ok, professor. Muito bem. Vocês acham que isso aqui deveria ser uma entrada ou uma saída, pessoal? Uma saída, vai botar para 0. Saída, né, professor? Então, esses dois pinos aqui, esses dois bits aqui têm que ser configurados para saída. 0, 1 configura como saída? Sim, professor. Então, Sim. tá, beleza, essa aqui tá jóia. Esse aqui é uma saída, concordam? Sim. Então, 0, 1 aqui. Ó. O 2 é entrada ou saída, pessoal? Entrada, né? Não está definido, então nós vamos botar como entrada. A gente vai ser conservador aqui, vamos botar como entrada. O 3, saída, certo, pessoal? Sim. 1. O 4, saída, 0, 1. E do 5 em diante, não sei, não estou vendo, tudo entrada. Beleza, pessoal? Beleza. Bom, agora vamos ver o tipo de saída que eu vou colocar. Então, vamos ver. Se eu coloco 0, é push-pull. Se eu coloco 1, é open drain. Coloquei aqui na porta PA0, 0. Então, ele é push-pull. Está aqui o desenho dele. Ele consegue, com esses dois transistores, acionar esse LED aqui, pessoal? O que vocês acham? Funciona? Eu creio que não, professor, que ele precisaria saturar o segundo de baixo. Se tu botar um na Mas base, tem- o pequeno coletor vai para o emissor, e o pequeno emissor vai pro o pequeno coletor do de cima vai pro meio.
E o que tem no do coletor de barra é 10. Ele precisa só de zero ali. Exatamente. Ó. A carga já está ligada no VCC. Então, para ligar esse LED aqui, eu tenho que fechar esse transistor aqui e abrir esse. Concordam com isso? Sim. Bom, Sim. então, se der um comando aqui, eu fecho esse transistor e esse LED liga. Muito bem. O segundo eu configurei como Open Drain. Está aqui, ó. Botei 1 no bit. Ó. Então, eu quero saber, eu consigo acionar esse LED aqui ou não? Também. Consigo, né? Porque eu vou fechar aqui esse transistor, ele vai achar um caminho aqui para a corrente circular, vai ligar aqui. O terceiro, não importa. O quarto, o LED está aqui e eu tenho essas duas chaves aqui. Eu consigo acionar esse LED aqui, pessoal? Não? Consigo, ó. Sim, se colocar a tensão. No VCC aqui, ó, e a corrente sai desse VCC, passa esse transistor aqui e liga o meu LED aqui. Vocês entenderam isso? Mas eu não vou chavear os dois juntos? Não. Tá. Ou é um ou é outro. Tipo, né, eu ligo esse e desligo esse. Ou desligo esse, não os dois simultaneamente. Tá bom, não entendi. Certo? Vocês concordam que eu consigo ligar esse LED aqui, fechando essa chave e abrindo essa chave aqui? Sim, tranquilo. Muito bem. E esse circuito aqui, pessoal? Esse Não. não vai ter alimentação em lugar nenhum. Exatamente. Isso aí não. Então vejam, pessoal, eu configurei o pino como saída. O PA4 está como saída. Mas eu configurei mal em função da carga que eu tenho no meu circuito. Então não poderia ser Open Drain aqui. Pode ser Open Drain aqui, mas não pode ser aqui. Vocês entenderam isso? Sim. Então eu tenho que ter vários cuidados. Primeiro, eu tenho que configurar a saída ou a entrada conforme a necessidade. E segundo, quando eu for escolher o tipo de saída, eu tenho que cuidar com qual carga que eu vou trabalhar. Porque eu posso ter configurado o pino como saída, mas escolhido o tipo de saída errado, né? E não conseguir acionar a minha carga. Tá bom, pessoal? Muito bem. Entendi. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui e vou dar esse comando aqui nesses dois registradores. GPIO Mode R 0x145 e GPIO A, né, que é da porta A, o Type R, né, igual a 0x16. Isso me faz, né, configurar esses bits dessa forma. Lembrando, né, que 0x16 está configurando essa porta aqui de forma equivocada. Ok, pessoal? Ok, senhor. Continuando ali, né? O registrador de velocidade. Então, ele configura uma porta de saída para uma determinada velocidade de saída. Então, vejam, isso só faz sentido se a porta é um pino de saída. Não vale para entrada, tá? Entrada não tem nada a ver com isso aí. Tá? Então, o Output Speed Register, tá? Diz que velocidade que aquele pino ou aquela porta ali, né, depende de como é que vocês programarem ali, né, vai assumir. Velocidade baixa, né, seria um tráfego abaixo de 2 MHz. Né. Médium, aí na faixa de até 25 MHz. E alto, acima desse valor. Tá? Inferior a 50 MHz. Ok, pessoal? Sim. Bom, como eu tenho 3 opções, então eu vou usar 2 bits para controlar um pino da porta. 00 é Desculpa. baixa velocidade, 01 média e 1 don't care é alto. Sim? Professor, mas desculpa, isso aí é para, no caso, eu vou gerar um pino com a saída de clock
tem um valor Não, X. não, é para tu configurar um pino, não necessariamente como clock, tu quer acionar alguma coisa lá e tu tá preocupado com a questão do consumo de energia. Então, Bom. se tu quiser consumir menos energia, né, configure a porta com a menor velocidade possível. Tá? Se você botar 00 low, né, é a condição em que ele menos consome energia. 0,1 é médio e 1 é o que ele consome mais, tem mais gasto energético. Tá bom? Ok, pessoal? Tá bom, senhor. Ok. Aqui eu botei errado a sigla, tá? Me desculpe, aqui é OSPDR, depois eu corrijo aqui, agora que eu vi, tá? Não é PUPDR, é OSPDR, tá? E 00 então é low, 01 é médium e 1x, né? Pode ser 10 ou 11 é alta velocidade. Tá? Então, cada dupla aqui de bits configura um determinado pino, determinada velocidade de um pino de uma determinada porta. Tá bom, pessoal? Tá? Tá bom. Depois eu corrijo aqui a figura. Eu fiz um copy-paste ali, não vi, colei ali a figura errada. O último dos registradores de configuração, né? O GPIO Pull Up, Pull Down Register, né? O que ele faz? Ele define para um determinado tipo de entrada, né? Que tipo de entrada que ele vai ser. Então, se vocês botarem 00 nos bits daquele registrador, a porta vai estar com os pinos float, ou seja, ela não vai estar nem ligada no VCC, nem ligada no GND. Se você botar 01, aquele pino ali que tem 01 está ligado no VCC. Se você botar 10, aquele pino está ligado no GND. E se você botar 11, não pode. Tá? Então eles botam aqui que é uma condição reservada. Tá bom, pessoal? Perfeito. Tá? Então, cada 2 bits aqui configura um pino da porta. Tá? Esses dois configuram o PA0, se esse aqui for o GPIO PU-PDR, o pino 2 e 3 o PA1, e assim vai até o pino 30, o bit 30 e o 31, que vai configurar o pino PA15. Desde que aquele pino tenha sido configurado como entrada. Certo, pessoal? Certo. Então, vamos supor um exemplo aqui, tá? Eu tenho aqui um circuito com 3 chavezinhas. Vocês reconhecem essa simbologia aqui, pessoal? O que é isso? O botão? É um botão do tipo Não vai carregar. não, Push button, né? é um push button, é um botão não retentivo, ou seja, ele não tem, você aperta ele no soltar, ele volta por mola, ele volta a se desligar. Tá bom, pessoal? Sim. Muito bem. Então, o que faz esse registrador aqui, né? O que faz esse registrador aqui? Ele configura se vocês vão ligar um determinado pino da porta como entrada pull up, entrada pull down ou entrada float. Tá? Se eu ligar o meu push button no GND, então eu tenho que botar essa entrada como pull up, né? Se eu não aperto aqui o botão aqui, que estado lógico eu tenho nesse pino aí, pessoal? Nessa condição. 0. Não. Ó, eu não. Em cima, nível lógico alto. Exatamente. Ó, eu não apertei esse botão aqui. Se eu apertar, eu imponho qual estado lógico? Se eu apertar essa. Nível lógico alto. Não, olha. Se eu apertar esse botão aqui, que estado. Professor, vai Se botar apertar o botão, tu vai para baixo, né? Se eu apertar, ele vai para baixo. E se eu soltar ele, o que vai acontecer?
Ele volta alto de novo. Alto. Ele volta porque tem esse VCC aqui, ó, pessoal. Exato. Tá? Ele só vai para 1 por causa desse resistor aqui, tá claro? Sim. Então, se eu não botar nada do lado de fora, eu tenho que ligar ele pelo lado de dentro. Vamos ver essa chave aqui, ó. Se eu aperto essa chave aqui, qual é o estado que eu imponho nesse pino aqui? Aí tu põe pra cima. Estado alto daí. Mas eu acho que é alto, né? O 1, né, pessoal? E se eu soltar ela, isso aqui impõe. Isso aqui não impõe em estado nenhum, porque a chave está aberta, né? Então tem que vir em algum lugar e dizer, olha, tem que estar ligado no 0. Então é o resistor de pull down que vai fazer isso. Claro isso, pessoal? Tranquilo. Muito bem. E na terceira situação, eu não liguei essa chave nem no pull up interno, nem no pull down interno. E eu liguei essa chave no GND. Então, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou ter que soldar um resistorzinho aqui, ligado no VCC, para impor o VCC aqui nesse pino toda vez que eu não apertar essa chave. Tá claro isso, pessoal? Sim. Então, eu ter ou não ter esse resistor aqui depende da minha programação que eu fizer aqui. Ó. Aqui eu botei um exemplo que eu botei 2 chaves e não precisei colocar esse resistor. Bastou que eu escolhesse aqui adequadamente o valor desses registradores aqui. Certo, pessoal? Certo. No primeiro caso, eu botei 0,1, ou seja, eu botei pull up. No segundo, 0, botei um pull down. Ou seja, cada um dos 55 pinos tem um par de resistores, um que vai para VCC e um que vai para GND. Então, esse componente aqui externo, tá, pessoal? Via de regra não é necessário, né? Basta que eu programe corretamente o microcontrolador. Tá claro isso, pessoal? Isso. Muito bem. Então, continuando aqui. Vocês conseguem ver que eu troquei de PowerPoint? Não configurando, pode ser que Sim, professor. Mudei. Sim, tá, ó. Tá. Ok, então continuando, né? Eu falei do modo R, do type R, do speed R, do PU PDR e agora então os demais registradores que são agora os registradores de uso do microcontrolador, vamos dizer assim. Uma vez que eu já configurei, já entendi como configurar, então vou usar. Se eu quiser usar como entrada, eu vou usar o IDR. Se eu quiser usar como saída, eu tenho 3 possibilidades. O ODR escreve em todas as saídas. O BSR e o BR, eu posso definir um ou um conjunto de bits. Tá? Esse aqui, quando eu escrevo em todos. Esse aqui, quando eu leio de todos. Agora, este aqui, o BSR e o BR, eu posso especificar um único pino ou um conjunto de pinos que não necessariamente tem que ser os 16. Pode ser 15, por exemplo, ou 12, ou 3. Tá bom, pessoal? Tá claro aí, pessoal? Sim. Entrada eu tenho que ler de todos. Saída eu posso escolher. Então vamos ver como é que funciona cada um deles. Vamos começar pelo GPIO Input Data Registry. Tá? Então eu vou fazer a leitura, né? Ele lê, né, o estado dos pinos de uma determinada porta, eu chamei de X, aí pode ser A, B, C, D ou F, tá? E ele lê todos os pinos. Tá? Os pinos de interesse devem ser configurados, né? Obviamente, como entrada. O que ele vai fazer? Os pinos, o que vai ter nesse registrador aqui como resultado? Os pinos de 31 até 16, os bits, desculpa, de 31 até 16, são estados don't care. Eu não sei, pode vir 0, pode vir 1, pode vir uma combinação aqui, não importa. E os bits de 15 até 0, tá, pessoal? Esses vai depender, né? Se você configurou os pinos como
entrada, né? E aí o valor dessas posições depende, então, da porta que eu estiver me referindo. Então, por exemplo, tá? Eu vou fazer um programinha em C lá e eu vou escrever assim, int x. Quando eu declarei isso aqui, eu criei uma variável lá na memória RAM lá, chamada x. Tá bom, pessoal? Agora eu vou escrever aqui esse comando aqui, gpio.a mode_r igual a 55555445. Então, 5 é 0101. São configurados, então, como saída. 445, ó, vai estar aqui nessa combinação aqui, ó. 4 é 0100. Então, esses dois aqui referem-se à porta PA4 e ela está configurada como entrada. E depois 4 de novo, né? 01 a porta PA3 é saída e 00 a porta PA2 é entrada. Então vocês conseguem enxergar que eu configurei a porta A, todos os pinos para ser saída, exceto a porta A4 e a porta A2, pessoal? Vocês entenderam isso? Sim. Sim. Então, agora, a terceira linha, né? Linha 1, linha 2, linha 3 do meu programa em C. GPIO-A, PUPDR igual a 0. Ou seja, o pull up, pull down, né? Eu configurei todos os bits para ser 0. Então, significa o que isso? Que as portas de entrada que forem configuradas como entrada, por elas terem recebido 00, elas vão estar como estado float. Então, a porta PA4 é float e a porta PA2 é float também. Concordam? Bom, agora eu faço x, a variável que eu declarei, igual GPIO-A IDR. Então, o microcontrolador vai vir aqui e vai tirar um instantâneo ali, vai fotografar, vamos dizer assim, a porta A. Então, seria a 15, a 14, a 13, a 12, a 11, a 10, e assim vai até a 0. Só que vejam, as únicas portas que estão configuradas mesmo como entrada são a A4 e a A2. Então, embora ele devolva o estado de todos os pinos, só vai fazer sentido o valor desse registrador nos bits em que eles são configurados como entrada. Vocês entenderam esse comentário que eu fiz, pessoal? Sim. Os demais bits ali não tem sentido, porque são configurados como saída, tá, pessoal? Então eu tenho que me precaver disso aí. Então vamos ver, tá? Eu peguei e montei esse circuito aqui, tá? Na porta PA4, eu liguei um jumper aqui para o TER e na porta PA2 eu liguei uma chave para o GND. E em ambos os pinos, né, já que isso aqui está float e isso aqui está float, eu liguei um resistor para o VCC. Tá claro aí, pessoal? Até aí? Sim. Bom, aí o que eu fiz aí, pessoal? Eu deixei vou supor, tá? Eu deixei o jumper aberto e deixei, nesse momento, a chave fechada. O que este comando aqui, x recebe GPIO-A IDR, vai me devolver na variável x? O que vai ter lá em x? Então, olhando, né? Olhando para cá, né? Olhando para cá, né? O IDR dos bits 16 ao 31 ele vai devolver lixo, não importa. E do 15 até o 0 depende do estado dos pinos, como eles foram configurados, né? Então, quando eu for ler aqui, né? O que vai acontecer? Eu configurei o mode para ser tudo saída, exceto a porta
A4 e a porta A2, que são as duas que eu estou lendo aqui, né? Então, quando eu fizer essa atribuição, X recebe GPIO A IDR, X vai ter dos bits 31 ao 16 um valor don't care. Tranquilo, pessoal? Sim. E dos bits 15 até o 0, eu botei esses valores aqui. 0, não sei o quê, 1, 0, 0, 0, 1, tá? O que significa esse 1 aqui, pessoal? Olha, esse 1 está configurado como saída, então não fica nada para ele. Então eu não sei o que significa, é uma indeterminação, é um valor que tem ali. Esse 0, Também, a mesma coisa. E esse 0 aqui, pessoal? aí significa que tem nível lógico baixo no PA2. É porque a chave está fechada, concordam? Exato. Esse valor aqui, que aparece 0 aqui, vem de que quando eu fecho a chave, eu imponho 0 aqui nesse valor. Tranquilo aí, pessoal? Tranquilo? Esse 0 aqui significa o quê? Não sei. Mesmo Determinação. E esse 1 aqui, da posição 4, o que significa? Tem nível lógico alto, não tem o PA4 e o de apertamento. Porque o jumper está aberto, né? Se eu estou com o jumper aberto, o VCC entra aqui no pino e esse 1 aqui, né, é jogado para cá. Concorda, pessoal? Sim, professor. E o restante aqui é don't care, eu não sei, está em azul, é indeterminado. O vermelho, né, depende do estado da chave e do jumper. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, sir. Muito bem. Então, pessoal, a conclusão que a gente tem que olhar para isso aí é que é necessário fazer uma operação mascaramento aí, o resultado da leitura, tá? Então, quando eu faço x igual a GPIO A IDR, vem essa informação em vermelho, mas vem o azul, que é lixo, e vem o preto, que é don't care, que também é lixo. Dos 32 bits, só 2 bits prestavam aqui na informação. Vocês entenderam o problema? Sim. E aí, então, eu tenho que ter um jeito, né, de impedir, né, de separar essa informação. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer uma operação AND, tá, para atribuir a X apenas o estado do pino PA4 ou do pino PA0, né? Então, se eu pegar e escrever assim, ó, pessoal, X recebe GPIO-A e DR. Isso é todo esse conjunto aqui, tá? GPIO-A e DR é todo esse conjunto aqui. Se eu fizer isso, AND 0x 00000010 0x10, pessoal, é o que? 00000010000. Entenderam, pessoal? Vocês entenderam o que significa essa constante aqui? É a constante 1 na posição PA4, tá? Se fosse na porta PA5, seria 0x20. Se fosse na PA6, era 0x40. Se fosse na PA7, 0x80. Então, vocês têm que decorar um monte de números aqui. Então, eu vou propor uma outra simbologia para vocês, tá, pessoal? Ao invés de eu explicitar isso aqui dessa forma, eu vou explicitar assim, ó. X recebe GPIO-A e DR, mesmo registrador, AND um deslocado D4. Vocês entendem o que é um deslocado D4, pessoal? Acho que o chutado do 4 fica mais limpo de enxergar, né?
Exatamente, né? Um deslocado de 4 um deslocado de 0 é aqui, deslocado de 1 é aqui, deslocado de 2 é aqui, de 3 é aqui, de 4 é aqui. Opa, de 0, de 1, de 2, de 3, de 4. Então, Então o slide está. Opa, pessoal. 0 eu estou pegando o bit 0, 1, o 2, o 3, o 4. Eu estou querendo exatamente ver a porta PA4. Então eu vou fazer o 1 deslocado 4 posições. Vocês entenderam, pessoal? Então, em vez de Sim, professor. essa constante aqui, eu vou botar 1 deslocado D4. Então, se a minha porta é a A e eu estou deslocando 4 bits, eu PA4. E se eu quisesse o bit 0, o que eu botaria aí, pessoal? O que eu botaria aqui se eu quisesse o bit 0? Um deslocado 0? É isso, exatamente. E se eu quisesse o bit 13, um deslocado de 13. Se eu quisesse o bit 6, um deslocado de 6. Tá claro isso, pessoal? Sim, professor. Bom, Facilita muito. facilita bastante, né? Então, se vocês fizerem isso dessa forma, basta agora testar se o x é 0 ou se é diferente de 0. Se ele for diferente de 0, pessoal, se ele for diferente de 0, se vier um 1 aqui, significa que o jumper está aberto, concorda? E se for 0, é que o jumper está fechado. Sim, pessoal? Sim. Então, eu vou dar essa linha aqui. Ó. Se x for diferente de 0, é que o jumper está aberto. Então, faça o que tiver aqui. Né? Se vocês botarem igual, igual, para dizer que é igual a 0, né? É que o jumper está fechado. E aí, então, faça alguma coisa. Tá bom, pessoal? Ok. E se eu quisesse a porta P2, X recebe GPIO A e DR, END, um deslocado de 2. Então agora eu estou particularizando para a porta PA2. Se X for igual a 0, significa que a chave está fechada. Se X for diferente de 0, significa que a porta está aberta. Tá bom, pessoal? Tá bom. Vamos ver agora o ODR. O ODR é o registrador de saída, tá? Então, eu vou, como o registrador tem 32 bits e eu só tenho 16 saídas, os bits da posição 16 até a posição 31 não importa. Escrever 0 ou escrever 1 aqui não altera nada. Agora, dos bits 15 até o 0, eles vão mexer com os pinos da porta que estiverem configurados como saída. Os que estiverem configurados como entrada não vão ser afetados. Tá claro isso, pessoal? Mas todos os pinos que forem configurados como saída, quando eu der esse comando, vão trocar de valor ao mesmo tempo. Tá bom, pessoal? Então, vamos a um exemplo. Digamos que eu configurei a porta PB0, desculpe, a porta B, para ligar um display do tipo catodo comum. Tá? Ele está ligado no GND. Então, para eu acionar os segmentos aqui do display, para, por exemplo, mostrar o número 3, aqui está a nomenclatura dos segmentos. A é esse segmento, B é esse, C é esse, D, E, F e G. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Bom, eu quero escrever o número 3, então eu tenho que ligar o segmento A, o B, o C, o D, apagar o E, o F e ligar o G. Como é que eu faço isso? Eu boto 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, 0 aqui, 0 aqui e 1 aqui. Concordam? Sim. Bom, como é que eu faço a programação em C? Duas linhas. GPIO B molDR igual a 0x1555. Isso faz os pinos
B0 até B6, somente esses aqui, ficarem configurados como saída. Tranquilo, pessoal? E para escrever o número 3, eu tenho que botar o A em 1, o B em 1, o C em 1, o D em 1, o E em 0, o F em 0 e o G em 1. Ou seja, a minha constante é 4F. GPIOBODR igual a 4F. Aí ele escreveu o número 13. Certo, pessoal? Certo, professor. Bom, para a gente, então, encerrar aqui, para não ficar muito pesado, aí, tá? Como é que eu tenho que configurar essas pinos aqui da porta? Como push-pull ou como open drain? O que vocês acham? Colocaria Push-pull vai ter que ser, professor. Porque Vai ter que ser push-pull, porque vai precisar da alimentação sair do... O alto vai ter que estar no CI. exatamente. Tá? Então, só para entender a diferença entre um e outro, né? É a diferença de eu estar assim ou estar assim, né? E a minha carga está no GND, né? Então, o Open Drain não liga o LED, né? E o Push-Pull liga o LED porque eu liguei esse transistor aqui para ligar a carga ou liguei esse aqui para desligar a carga. Vocês concordam? sim, senhor. Então, vocês entenderam a aula de hoje. Feito, meus queridos. Professor, Feito, professor. Obrigado. Nada, eu que Boa agradeço. noite. Então, boa noite. Tá? Até quarta, pessoal. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite.